Na primavera de 30 d.C., durante a festa judaica da Páscoa, algo aconteceu em Jerusalém que dividiu a história da humanidade em duas. Um homem foi executado. Não um rei, não um líder militar, não um revolucionário político no sentido convencional. Apenas um professor itinerante de Nazaré que passou 3 anos percorrendo as aldeias da Galileia e da Judéia, curando os enfermos, ensinando sobre o reino de Deus e afirmando ser o próprio Filho de Deus. Sua morte deveria ter sido o fim de sua história. A crucificação romana foi concebida para ser final, brutal e definitiva. Era a maneira de Roma dizer: é isso que acontece com aqueles que desafiam nossa autoridade. Milhares foram crucificados por todo o império. Seus nomes foram esquecidos. Seus movimentos morreram com eles. Seus seguidores se dispersaram. Mas essa morte foi diferente. Essa execução tornou-se o evento mais analisado, mais discutido e mais significativo da história da humanidade. Os cristãos afirmam que não foi o fim, mas o propósito. Não uma tragédia, mas uma vitória. Não uma derrota, mas a salvação. A última semana da vida de Jesus, desde sua entrada triunfal em Jerusalém até sua ressurreição dentre os mortos, contém alguns dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Multidões que o louvavam em coro, logo exigiriam sua crucificação. Discípulos que juravam lealdade, fugiriam aterrorizados. Líderes religiosos que afirmavam servir a Deus, condenariam o Messias que diziam estar esperando. Um governador romano que o considerou inocente ordenaria sua execução. E uma morte que parecia pôr fim a tudo, revelaria-se, na verdade, o começo. O que realmente aconteceu durante aqueles últimos dias. Não a versão higienizada da escola dominical. Não as abstrações teológicas, mas os eventos reais, dia após dia, hora após hora, conforme registrados nos 4 evangelhos. As pressões políticas, as tensões religiosas, as emoções humanas, o sofrimento físico, a guerra espiritual, as implicações cósmicas do que se desenrolava em um pequeno canto do Império Romano. Isso não é apenas história antiga. Os cristãos acreditam que esses eventos determinam o destino eterno de todas as pessoas que já viveram. Eles afirmam que o que aconteceu em Jerusalém durante a Semana da Páscoa, no ano 30 d.C., foi o cumprimento de profecias escritas centenas de anos antes, a concretização do plano de Deus para reconciliar a humanidade consigo, o pagamento pelo pecado da humanidade e a derrota da própria morte. A história se desenrola ao longo de 8 dias. Do domingo, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumento, sendo aclamado como rei pela multidão, até o domingo seguinte, quando saiu vivo do túmulo, tendo vencido a morte. Cada dia trouxe acontecimentos dramáticos. Cada evento carregava camadas de significado. Cada momento caminhava em direção ao clímax que definiria o cristianismo. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram esses eventos a partir de perspectivas diferentes, enfatizando detalhes distintos e preservando diálogos diversos. Juntos, seus relatos criam um panorama completo da semana mais importante da história. Isto é o que realmente aconteceu nos últimos dias de Jesus. Dia após dia, evento após evento, do triunfo à traição, da prisão ao julgamento, da tortura à execução, da morte à ressurreição. A semana que mudou tudo. Domingo, a entrada triunfal. A estrada de Jericó a Jerusalém sobe constantemente pelo deserto da Judéia. Ela se eleva quase 1.067 metros ao longo de 27 quilômetros de terreno rochoso e perigoso. Essa era a rota que os peregrinos percorriam quando viajavam para Jerusalém para as festas. Na primavera de 30 d.C., milhares faziam essa jornada para a Páscoa judaica, a celebração mais importante do calendário judaico. Jesus vinha viajando em direção a Jerusalém havia meses. Ele tinha o rosto voltado para a cidade,
conforme relata Lucas, sabendo o que o aguardava lá. Seus discípulos pressentiam que algo significativo estava prestes a acontecer, embora não entendessem o que. As multidões que o seguiam haviam crescido. A expectativa aumentava. Muitos acreditavam que ele estava prestes a estabelecer seu reino, expulsar os romanos e restaurar a glória de Israel. Na sexta-feira, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, uma vila a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Seus amigos Maria, Marta e Lázaro moravam lá. Este era o mesmo Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos poucas semanas antes. Aquele milagre causara sensação. As pessoas vinham de Jerusalém apenas para ver Lázaro, a prova viva do poder de Jesus sobre a morte. No sábado, o dia de descanso, Jesus repousou em Betânia. Mas, na noite de sábado, após o término do sábado, Simão, o leproso, ofereceu um jantar a Jesus. Durante a refeição, Maria pegou meio quilo de um perfume caro, feito de nardo puro, que valia o equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador comum, e ungiu os pés de Jesus com ele. Em seguida, enxugou-os com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, objetou: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? O Evangelho de João observa que Judas disse isso não por se importar com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele guardava em a bolsa de dinheiro e costumava se servir do que era colocado nela. Jesus defendeu a ação de Maria. Deixem-na em paz, para que ela guarde o corpo para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês não terão para sempre. Maria, quer compreendesse plenamente ou não, estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Dentro de 5 dias, ele estaria morto. Chegou o domingo de manhã. Jesus enviou 2 discípulos à frente a uma aldeia com instruções específicas. Vão à aldeia que está na frente de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada e seu jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém lhes disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e ele os enviará imediatamente. E isso cumpriu uma profecia escrita por Zacarias 500 anos antes. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os reis cavalgavam quando iam para a guerra. Cavalgavam jumentos quando vinham em paz. Ao escolher um jumento, Jesus estava fazendo uma declaração. Ele estava entrando em Jerusalém como um rei, mas não o tipo de rei que o povo esperava. Não um conquistador militar, mas um governante pacífico. Não liderando um exército, mas oferecendo a salvação. Os discípulos trouxeram o jumento e o jumentinho. Vestiram-nos com suas capas, e Jesus montou neles. Quando começou a descer do Monte das Oliveiras, em direção a Jerusalém, uma grande multidão se reuniu. Eles tinham ouvido falar que ele estava chegando. A notícia da ressurreição de Lázaro havia se espalhado. A expectativa era enorme. A multidão começou a agir como se estivesse recebendo a realeza. Estenderam seus mantos pela estrada. Cortaram ramos de palmeiras e os colocaram no caminho. Essa era a recepção dada aos reis. Quando Jeú foi ungido rei de Israel séculos antes, o povo estendeu suas vestes sob ele nos degraus descalços e tocou a trombeta, proclamando-o rei. Então começaram os gritos: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Eles estavam citando o Salmo 118, um salmo messiânico usado durante a Páscoa. Hosana significa salva-nos agora, ou salva-nos, nós te suplicamos. Eles estavam aclamando Jesus como o Messias, o filho de Davi, aquele que restauraria o reino de Israel. Alguns na multidão gritavam: Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Outros clamavam:
Bendito seja o Rei de Israel. Toda a multidão, repleta de peregrinos da Páscoa, proclamava Jesus como rei. Os fariseus na multidão ficaram alarmados. Aquilo era uma sedição aberta contra Roma. Tal manifestação poderia atrair a força militar romana sobre toda a cidade. Eles abriram caminho até Jesus e exigiram: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus respondeu: Eu lhes digo que se eles se calarem, até as pedras clamarão. O momento estava profeticamente ordenado. Não havia como impedi-lo. Mesmo que as pessoas se calassem, a própria criação proclamaria o que estava acontecendo. Ao chegar ao topo do Monte das Oliveiras e avistar Jerusalém, Jesus parou. A cidade estendia-se diante dele, o templo brilhando ao sol da manhã, as muralhas fortes e imponentes, as casas aglomeradas. Ele olhou para a cidade e chorou. Quem dera você neste dia soubesse o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras ao seu redor. A cercarão, a apertarão por todos os lados e a arrasarão até o chão, a você e aos seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo da sua visitação. Ele chorava pela destruição iminente de Jerusalém. Dentro de 40 anos, os exércitos romanos sitiariam a cidade. O templo seria destruído. A população seria massacrada ou escravizada. Tudo porque não reconheceram o Messias quando ele veio até eles. A procissão continuou descendo pelo Vale do Cedron, atravessando o ribeiro e subindo pelos portões até Jerusalém. Toda a cidade ficou agitada. As pessoas perguntavam: Quem é este? As multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus foi direto ao templo, observou tudo ao redor, absorvendo cada detalhe. Os mercadores vendendo animais para sacrifício. Os cambistas trocando moedas estrangeiras pela moeda do templo. O barulho, o comércio, a corrupção. Mas, como já era tarde, não agiu naquele momento. Voltou para Betânia com os 12 discípulos para passar a noite. Aquele dia tinha sido um triunfo. Jesus entrara em Jerusalém como rei. As multidões o proclamaram Messias. As profecias estavam se cumprindo, mas Jesus sabia o que as multidões não sabiam. Aquele não era o início de um reino terreno, era o começo do fim. Em 5 dias, ele estaria morto. Segunda-feira, purificação do templo. Na manhã de segunda-feira, Jesus e os discípulos saíram de Betânia e voltaram para Jerusalém. Jesus estava com fome. Ele viu uma figueira com folhas à beira da estrada e foi até ela, procurando frutos. Mas embora a árvore tivesse folhas, não tinha figos, só folhas. Jesus disse à figueira: Que ninguém jamais coma do seu fruto. Os discípulos o ouviram dizer isso, mas não compreenderam completamente. A figueira era um símbolo. Israel tinha a aparência externa de fertilidade, as folhas da atividade religiosa, mas não produzia frutos reais de justiça. O julgamento estava chegando. Eles seguiram para Jerusalém. Jesus entrou no pátio do templo e, desta vez, não se limitou a observar. Ele agiu. Começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitiu que ninguém carregasse nada pelo pátio do templo. Não se tratava de uma perturbação insignificante. O complexo do templo era enorme, abrangendo cerca de 35 acres. O pátio dos gentios, o pátio externo onde esse comércio acontecia, tinha o tamanho de vários campos de futebol. Jesus não estava apenas fazendo um gesto simbólico. Ele estava encerrando o sistema econômico do templo. Os cambistas estavam ali porque o imposto do templo tinha que ser pago em uma moeda específica. Moedas estrangeiras com imagens de deuses pagãos ou imperadores romanos não eram aceitas. Portanto, os peregrinos precisavam trocar seu dinheiro e os cambistas cobravam taxas, lucrando com aqueles que vinham adorar a Deus.
Os vendedores de animais estavam ali porque os judeus que viajavam longas distâncias não conseguiam trazer facilmente seus próprios animais para sacrifício. Então, eles os compravam no templo, mas os sacerdotes frequentemente rejeitavam animais trazidos de fora, forçando as pessoas a comprar dos vendedores do templo a preços exorbitantes. Todo o sistema havia se corrompido, explorando os pobres e transformando o culto em comércio. Jesus citou 2 passagens do Antigo Testamento enquanto purificava o templo. Primeiro, Isaías. Não está escrito: "A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações"? Depois, Jeremias. "Mas vocês a transformaram em um covil de ladrões." O pátio dos gentios deveria ser um lugar onde os não-judeus pudessem vir adorar o Deus de Israel, orar e buscá-lo. Em vez disso, havia se tornado um mercado, barulhento e caótico, tornando a adoração genuína quase impossível. Os líderes religiosos priorizaram o lucro em detrimento das pessoas, o dinheiro em detrimento da missão. Os principais sacerdotes e escribas ouviram falar disso e começaram a procurar um meio de destruí-lo. Temiam-no porque toda a multidão estava maravilhada com seus ensinamentos. Mas não podiam agir abertamente. Jesus tinha apoio popular. As pessoas estavam admiradas com ele. Qualquer movimento contra ele teria que ser feito com cautela. Jesus passou o dia ensinando no templo. Cegos e coxos vieram até ele, e ele os curou. Crianças corriam pelos pátios do templo gritando: "Hosana ao filho de Davi." Os principais sacerdotes e os escribas ficaram indignados e perguntaram a Jesus: "Você ouve o que estes estão dizendo?" Jesus respondeu: "Sim, vocês nunca leram. Da boca das crianças e dos bebês que mamam, tu suscitaste o louvor." Ele estava citando o Salmo 8. Os especialistas religiosos, que afirmavam conhecer as Escrituras, rejeitavam o Messias, mas as crianças, em sua fé simples, o reconheceram. Ao cair da noite, Jesus deixou a cidade novamente. O padrão estava estabelecido. Ele ensinaria em Jerusalém durante o dia, mas partiria à noite. Isso se devia em parte à sua segurança, pois seus inimigos conspiravam contra ele. Mas também porque seu tempo ainda não havia chegado. Ele estava seguindo um cronograma divino. Tudo aconteceria conforme o plano. Naquela noite, de volta a Betânia, a pergunta certamente pairava no ar entre os discípulos: o que Jesus estava fazendo? Ele havia entrado em Jerusalém como rei. As multidões o amavam. Seu poder era inegável. Seus ensinamentos eram inquestionáveis. Os milagres comprovavam sua identidade. Por que ele continuava saindo? Por que provocava os líderes religiosos? Por que não assumia o poder enquanto tinha apoio popular? Eles não entenderam. Estavam pensando em um reino terreno. Jesus estava realizando algo muito maior. Ele não estava lá para derrubar Roma. Ele estava lá para derrotar o pecado e a própria morte. E isso exigia não tomar o poder, mas entregá-lo. Não viver, mas morrer. Não a vitória nos termos do mundo, mas a vitória através do sacrifício. Terça-feira, ensino e confronto. Na manhã de terça-feira, ao passarem pela figueira que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior, Pedro notou algo extraordinário. A árvore havia secado desde a raiz. Estava completamente morta. Pedro exclamou: "Rabi, veja, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou." Jesus usou isso como um momento de ensinamento sobre a fé. Tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: "Ergue-te e lança-te no mar", e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será feito. Ele não estava ensinando uma fórmula para conseguir tudo o que se deseja. Ele estava revelando o poder da fé alinhada à vontade de Deus. A figueira representava a morte espiritual de Israel. O povo havia sido julgado.
As montanhas que precisavam ser removidas eram os obstáculos aos propósitos de Deus. Fé significava confiar no plano de Deus, mesmo quando ele não correspondia às expectativas humanas. Eles entraram em Jerusalém e foram ao templo. Jesus começou a ensinar, e quase imediatamente, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos o confrontaram. Eles perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazê-las? Era uma pergunta legítima em suas mentes. Jesus não tinha formação rabínica formal. Não ocupava nenhum cargo oficial. Não havia sido nomeado por nenhuma instituição religiosa. Mesmo assim, ensinava no templo, derrubando séculos de tradição e afirmando falar em nome de Deus. De onde vinha essa autoridade? Jesus respondeu com a sua própria pergunta. Eu lhe farei uma pergunta, responda-me, e eu lhe direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João veio do céu ou dos homens? Responda-me. Isso os colocou numa posição impossível. Se dissessem que o batismo de João era celestial, Jesus perguntaria por que não acreditavam nele, já que João havia testemunhado a seu respeito. Se dissessem que era de origem humana, as pessoas se voltariam contra eles, porque todos acreditavam que João era um verdadeiro profeta. Eles tiveram que admitir: não sabemos. Jesus respondeu: nem eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Ele havia exposto a desonestidade deles. Eles não se importavam com a verdade nem com a autoridade. Preocupavam-se em proteger seu poder. Não reconheciam o óbvio, porque isso ameaçava sua posição. Então, Jesus contou uma série de parábolas, cada uma delas uma denúncia dos líderes religiosos. Ele contou a história de um homem com 2 filhos. Pediu a um deles que trabalhasse na vinha. O filho recusou. Mas depois mudou de ideia e foi. Ele pediu ao outro filho, que concordou em ir, mas nunca foi. Jesus perguntou qual dos filhos havia feito a vontade do pai. Os líderes religiosos admitiram que era o primogênito. Jesus declarou: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entram no reino de Deus antes de vós. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe crestes, mas os publicanos e as prostitutas creram nele. E mesmo depois de o terem visto, não vos arrependestes para lhe crerdes. Os marginalizados da sociedade estavam entrando no reino de Deus antes da elite religiosa. Por quê? Porque reconheciam sua necessidade. Arrependiam-se. Acreditavam. Os líderes religiosos, confiantes em sua própria retidão, recusavam-se a reconhecer sua falência espiritual. Jesus contou outra parábola. Um senhor plantou uma vinha, construiu um lagar e uma torre, arrendou-a a lavradores e partiu para outro país. Quando chegou a época da colheita, enviou servos para recolher os frutos. Os lavradores espancaram um servo, mataram outro e apedrejaram um terceiro. O Senhor enviou mais servos, e estes foram tratados da mesma maneira. Finalmente enviou o seu filho, pensando que o respeitariam. Mas os lavradores disseram: este é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Sua herança. Agarraram-no, lançaram-no para fora da vinha e mataram-no. Jesus perguntou: quando o dono da vinha vier, o que fará com aqueles lavradores? Os líderes religiosos responderam corretamente: ele dará a esses miseráveis uma morte horrível e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus citou o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, ele explicou o significado. Por isso, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os seus frutos. Mas quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e quando cair sobre alguém, o esmagará.
Os líderes religiosos entenderam que ele estava falando deles. Eles eram os inquilinos que haviam matado os profetas enviados por Deus. Agora, estavam prestes a matar o Filho de Deus. O julgamento estava chegando. O reino lhe seria tirado e entregue a outros. Eles queriam prendê-lo imediatamente, mas temiam a multidão, que ainda considerava Jesus um profeta. Então, o deixaram e tramaram como poderiam pegá-lo em alguma de suas palavras. Eles enviaram alguns fariseus e herodianos a Jesus com uma pergunta que era uma armadilha. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião de ninguém, pois não se deixa influenciar pelas aparências, mas ensina verdadeiramente o caminho de Deus. É lícito pagar impostos a César ou não? Devemos pagá-los ou não? Essa foi uma estratégia brilhante. Se Jesus dissesse sim, para pagar impostos a Roma, o povo se voltaria contra ele, considerando-o um colaborador da potência ocupante. Se dissesse não, para não pagar impostos, os romanos o prenderiam por sedição. Qualquer resposta parecia condená-lo. Jesus percebeu a hipocrisia deles. Por que me põem à prova? Tragam-me um denário para que eu o examine. Trouxeram-lhe uma moeda romana. Ele perguntou: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles se maravilharam com a resposta. Ele havia escapado da armadilha enquanto ensinava uma verdade profunda. Deem aos governantes o que lhes pertence. Deem a Deus o que lhes pertence. E como tudo pertence a Deus, inclusive nós mesmos, criados à sua imagem, isso significava devoção total a Deus, respeitando, ao mesmo tempo, a autoridade humana. Em seguida vieram os saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição nem em anjos, concentrando-se apenas nos 5 primeiros livros de Moisés como autoridade. Eles levantaram uma questão hipotética sobre uma mulher que se casou com 7 irmãos sucessivamente, cada um morrendo antes de ter filhos, seguindo a lei do levirato. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus respondeu: não é por isso que vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitam dos mortos, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, ele provou a ressurreição com base na própria lei. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, na passagem sobre a sarça ardente, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão completamente enganados. A multidão ficou admirada com o seu ensinamento. Um escriba, impressionado com a eloquência da resposta de Jesus, perguntou: qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a zenupou da tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba concordou com entusiasmo. Tens razão, mestre. Disseste com toda a verdade que ele é um só, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda uma compreensão e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é muito mais valioso do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus percebeu que ele havia respondido sabiamente e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém mais ousou lhe fazer perguntas. Então Jesus inverteu a situação. Ele fez a sua própria pergunta: como podem os escribas dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, no Espírito Santo, declarou: o Senhor disse ao meu Senhor:
Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Como então ele pode ser seu filho? A questão era profunda. O Messias era filho de Davi, descendente da linhagem de Davi, mas Davi o chamava de Senhor, mostrando que o Messias era mais do que apenas um descendente humano. Ele era divino. Jesus estava revelando sua própria identidade. Ele era tanto filho de Davi quanto Senhor de Davi, tanto humano quanto divino. A grande multidão o ouvia com alegria. Mas Jesus tinha severas advertências para os escribas e fariseus. Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes compridas, de cumprimentar nas praças, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, de devorar as casas das viúvas e de fazer longas orações sob pretexto. Eles receberão condenação ainda maior. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observou as pessoas depositando dinheiro na caixa. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Uma viúva pobre chegou e depositou 2 pequenas moedas de cobre, que valiam menos de 1 centavo. Jesus chamou seus discípulos e disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que contribuíram para a caixa das ofertas, pois todos eles deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Ela deu tudo. Os ricos deram do que lhes sobrava. Ela deu sacrificialmente, confiando plenamente em Deus. Essa era a verdadeira devoção, o tipo de coração que Deus desejava. Ao saírem do templo naquela noite, os discípulos ficaram maravilhados com as enormes pedras e os magníficos edifícios. Um deles disse: Olha, mestre, que pedras maravilhosas e que edifícios maravilhosos. Jesus respondeu: Vocês veem esses grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles caminharam até o Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, em frente ao templo. Enquanto estavam sentados ali, contemplando o templo brilhando sob o sol do final da tarde, Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Jesus em particular: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que todas elas estão para se cumprir? Jesus proferiu o mais longo discurso profético registrado nos evangelhos, agora conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras. Ele os advertiu sobre falsos messias, guerras, terremotos e fomes. Disse-lhes que seriam perseguidos, traídos e odiados. Falou da abominação da desolação, que estaria onde não deveria estar. Descreveu uma grande tribulação, diferente de tudo o que já havia ocorrido na história. Prometeu que o Evangelho seria proclamado a todas as nações antes do fim. E ele descreveu o seu próprio retorno. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, desde os confins da terra até os confins do céu. Ele contou-lhes parábolas sobre vigilância, sobre estarem preparados e sobre servirem fielmente enquanto o mestre estivesse ausente. Advertiu-os sobre o perigo de adormecerem espiritualmente. O dia e a hora eram desconhecidos. Eles deviam permanecer vigilantes. Ao pôr do sol em Jerusalém, Jesus terminou seu ensinamento. Vocês sabem que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 2 dias. Em 48 horas, os eventos que mudariam a história para sempre começariam. A hora estava chegando. Tudo estava prestes a acontecer. Naquela mesma noite, enquanto Jesus estava no Monte das Oliveiras, preparando seus discípulos, os principais sacerdotes e anciãos se reuniam no palácio de Caifás.
o sumo sacerdote. Eles tramavam como prender Jesus às escondidas e matá-lo. Mas combinaram que não deveria ser durante a festa para evitar um tumulto entre o povo. O que eles não sabiam era que a solução para o problema estava prestes a entrar pela porta. Quarta-feira, a traição está prestes a acontecer. Os evangelistas silenciam sobre a quarta-feira. Nenhum evento é registrado. Nenhum ensinamento é preservado. Nenhum confronto é descrito. Esse silêncio em si é significativo. Era a calmaria antes da tempestade, a pausa final antes do turbilhão. É provável que Jesus tenha passado o dia em Betânia com seus amigos. Talvez tenha descansado. Talvez tenha orado. Talvez simplesmente tenha desfrutado dessas últimas horas de paz antes do início do sofrimento. Os discípulos podem ter pressentido algo, mas não conseguiam imaginar o quê. Mas enquanto Jesus descansava, seus inimigos estavam ativos, e um de seus próprios discípulos estava prestes a cometer o ato supremo de traição. Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes. Mateus registra suas palavras simplesmente: "O que vocês me darão se eu o entregar a cena a vocês?" Era uma transação, um negócio. Judas estava vendendo seu mestre. Os principais sacerdotes ficaram encantados. Eles estavam procurando uma maneira de prender Jesus longe da multidão. Agora, um dos seus discípulos mais próximos se ofereceu para entregá-lo. Contaram 30 moedas de prata, o preço de um escravo, segundo Êxodo 21, 32. Judas concordou com os termos. A partir daquele momento, ele buscou uma oportunidade para trair Jesus, quando a multidão não estivesse por perto. Por que Judas fez isso? Os evangelhos dão pistas, mas não uma explicação completa. João diz que Judas era um ladrão que costumava se servir do dinheiro da bolsa. Talvez ele estivesse decepcionado porque Jesus não estava estabelecendo um reino terreno. Talvez ele pensasse que Jesus os levaria à morte e quisesse se salvar. Talvez ele estivesse tentando forçar Jesus a usar seu poder para estabelecer seu reino. Talvez fosse simplesmente ganância. Talvez Satanás tivesse entrado nele, como Lucas afirma explicitamente. Seja qual fosse o motivo, a traição estava tramada. Um dos 12, que havia caminhado com Jesus por 3 anos, que tinha visto os milagres, ouvido os ensinamentos, testemunhado a glória, iria entregá-lo aos seus inimigos pelo preço de um escravo. Jesus sabia. Ele sempre soube. Na última ceia, ele diria: "O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido." A quarta-feira transcorreu tranquilamente. Mas, por baixo da superfície, forças se alinhavam. Os líderes religiosos tinham seu plano. Judas havia feito seu pacto. O cenário estava armado. Em menos de 48 horas, Jesus estaria morto. Quinta-feira, a última ceia. Amanheceu quinta-feira, dia 14 de Nisan no calendário judaico. Este era o dia da preparação, quando os cordeiros da Páscoa seriam sacrificados no templo. Ao anoitecer, todas as famílias judaicas em Jerusalém se reuniam para celebrar a Páscoa, lembrando como Deus libertou Israel da escravidão no Egito, por meio do sangue dos cordeiros, pintado nos batentes das portas. Jesus enviou Pedro e João à cidade, com instruções específicas. "Vão e preparem a Páscoa para nós, para que a comamos." Eles perguntaram onde deveriam prepará-la. Jesus deu-lhes instruções detalhadas, que mostravam que ele já havia providenciado tudo. Eis que, ao entrarem na cidade, um homem carregando um cântaro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: "Onde fica o quarto de hóspedes, onde poderei comer a Páscoa com os meus discípulos?" Ele lhes mostrará um grande cenáculo mobiliado.
Preparem a Páscoa ali. Pedro e João foram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. O homem com o cântaro, a casa, o cenáculo. Prepararam a refeição da Páscoa. Ao cair da noite, Jesus chegou com os 12 discípulos. Eles se reclinaram à mesa no cenáculo. A atmosfera devia ser estranha. Os discípulos pressentiam que algo estava acontecendo, mas não entendiam o quê. Jesus sabia exatamente o que as próximas 24 horas trariam. Durante a refeição, Jesus se levantou, tirou suas vestes exteriores, enrolou uma toalha em volta da cintura, despejou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso era chocante. Lavar os pés era a tarefa do servo mais humilde. Os senhores não lavavam os pés dos servos. Os professores não lavavam os pés dos alunos. No entanto, ali estava Jesus, a quem chamavam de Senhor e Mestre, ajoelhado diante deles, lavando seus pés sujos. Pedro objetou: "Jamais lavarás os meus pés." Jesus respondeu: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Pedro, como de costume, reagiu de forma exagerada. "Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça." Jesus explicou: "Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos." Ele sabia quem o trairia. Depois de lavar os pés deles e vestir novamente as suas roupas, ele explicou o que havia feito. "Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz." A lição era sobre serviço, humildade e amor. O maior deve ser aquele que serve a todos. Se Jesus, seu Senhor, os serviu, eles devem servir uns aos outros. Este era o fundamento do reino que ele estava estabelecendo. Não poder sobre os outros, mas serviço aos outros. Não dominação, mas amor. Enquanto continuavam a comer, Jesus ficou perturbado em espírito. Olhando para os seus discípulos, declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá." Os discípulos ficaram chocados. Olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um a um começaram a perguntar: "Sou eu, Senhor?" Cada um estava genuinamente inseguro, examinando o próprio coração. Até Judas perguntou: "Sou eu, Rabi?" Jesus respondeu: "Tu o disseste." Pedro fez um gesto para João, que estava reclinado ao lado de Jesus, para que perguntasse quem era. João recostou-se em Jesus e perguntou: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu: "É aquele a quem eu der este pedaço de pão depois de molhá-lo." Ele molhou o pão e o deu a Judas. Então Jesus lhe disse: "O que você vai fazer? Faça depressa." Nenhum dos outros discípulos entendeu por que Jesus lhe disse aquilo. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo para comprar o que precisavam para ir para a festa, ou para dar algo aos pobres. Judas pegou o pedaço de comida e saiu imediatamente. João acrescenta um detalhe comovente: e era noite. Era noite em mais de um sentido. A escuridão descia. A hora havia chegado. A traição estava em andamento. Após a saída de Judas, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomem e comam, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim." Em seguida, tomou o cálice de vinho, deu graças e o ofereceu a eles, dizendo: "Bebam dele todos vocês, pois isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados." Ele estava instituindo a ceia do Senhor, a refeição da comunhão que os cristãos celebrariam pelos próximos 2000 anos. O pão representava o seu corpo, prestes a ser partido. O vinho representava o seu sangue, prestes a ser derramado. Esta refeição da Páscoa, que celebrava a libertação do Egito,
estava sendo transformada em algo novo. Uma nova aliança. Uma nova libertação. Não da escravidão física, mas do pecado e da morte. Jesus disse-lhes: Não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beberei novo convosco no reino de meu Pai. Ele estava olhando além da cruz, para a ressurreição, para o reino, para o tempo em que se reuniria com eles. Ele os ensinou longamente. O Evangelho de João registra 3 capítulos de ensinamentos daquela noite. Jesus falou sobre ir preparar um lugar para eles. Prometeu voltar e levá-los para si. Disse-lhes que ele era o caminho, a verdade e a vida. Prometeu enviar o Espírito Santo. Ordenou-lhes que se amassem uns aos outros como ele os havia amado. Advertiu-os de que seriam perseguidos. Orou por eles, por sua unidade, por sua proteção e por todos os que creriam por meio da mensagem deles. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus os advertiu: Todos vocês me abandonarão esta noite, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Pedro protestou veementemente: Ainda que todos te abandonem, eu jamais me abandonarei. Jesus olhou para ele e disse: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro insistiu ainda mais veementemente: Mesmo que me seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo, e falavam sério. Naquele momento, eram sinceros. Não conseguiam imaginar trair Jesus. Mas ainda não compreendiam a própria fraqueza. Não sabiam o que estava por vir. Chegaram a um lugar chamado Getsêmani, um olival no Monte das Oliveiras. Jesus disse a 8 dos discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou Pedro, Tiago e João para o interior do jardim e começou a ficar triste e angustiado. Disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele foi um pouco mais longe, a cerca de um arremesso de pedra, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa não era uma oração qualquer. Lucas registra que seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo ao chão. Era uma verdadeira agonia, uma luta genuína. O cálice que ele enfrentava continha a ira de Deus contra todo o pecado da humanidade. Aquele que não conhecia pecado estava prestes a se tornar pecado por nós. Aquele que tinha comunhão eterna com o Pai estava prestes a ser separado dele. O peso disso era esmagador. Ele voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Disse a Pedro: Então vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou uma segunda vez e orou: Meu Pai, se isso não puder passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e os encontrou dormindo. Seus olhos estavam pesados. Ele os deixou. Retirou-se novamente e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e disse: Dormi e descansai mais tarde. Vejam, a hora está próxima, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos. Vejam, o meu traidor está próximo. Enquanto ele ainda falava, Judas chegou. Ele liderava uma grande multidão armada com espadas e porretes, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos. Judas havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o homem. Prendam-no. Judas aproximou-se de Jesus e disse: Saudações, Rabi. E o beijou. Foi o ápice da hipocrisia, usando a saudação de amor e respeito como sinal de traição. Jesus disse a ele: Judas, com um beijo você trairia o Filho do Homem. Então perguntou à multidão: A quem vocês procuram?
Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus disse: Sou eu. Quando ele disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Isso não foi por acaso. Jesus estava demonstrando o seu poder. Ele não estava sendo levado contra a sua vontade. Ele estava se rendendo voluntariamente. Ele perguntou novamente: A quem vocês procuram? Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Eu já lhes disse que sou eu. Portanto, se vocês me procuram, deixem esses homens irem embora. Isso foi para cumprir o que ele havia dito. Dos que me deste, não perdi nenhum. Pedro desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse: Guarde a sua espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele imediatamente me enviará mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Então, Jesus tocou na orelha do servo e a curou. Mesmo em sua prisão, ele demonstrou compaixão e poder. Disse à multidão: Saíram vocês como se fossem um ladrão, com espadas e varas para me prender. Todos os dias eu me sentava no templo ensinando, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eles haviam prometido morrer com ele. Agora corriam para salvar suas próprias vidas. Até Pedro, que havia jurado que jamais se desviaria, estava fugindo. Os guardas agarraram Jesus e o levaram embora. O tempo estava se esgotando para a sua morte. Faltavam menos de 15 horas. Sexta-feira, começam os julgamentos. Já passava da meia-noite quando levaram Jesus a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Anás havia sido sumo sacerdote anos antes e ainda exercia considerável poder nos bastidores. Ele interrogou Jesus sobre seus discípulos e seus ensinamentos. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei em segredo. Por que você me pergunta? Pergunte àqueles que me ouviram o que eu lhes disse. Eles sabem o que eu disse. Um dos guardas que estavam por perto deu um tapa em Jesus, dizendo: É assim que você responde ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se o que eu disse é errado, testemunhe sobre o errado. Mas, se o que eu disse é certo, por que você me bate? Então, Anás o enviou amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam falso testemunho contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum. Muitos prestaram falso testemunho contra ele, mas seus depoimentos não coincidiam. A lei de Moisés exigia pelo menos 2 testemunhas para que uma sentença de morte fosse proferida. O sinédrio não conseguiu encontrar sequer 2 que pudessem manter suas versões coerentes. Finalmente, 2 testemunhas se apresentaram e disseram: Este homem disse: Eu posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Isso foi uma distorção do que Jesus realmente disse. Ele havia falado do seu corpo como o templo, dizendo que se o destruíssem, ele o reconstruiria em 3 dias. Mas as testemunhas deturparam suas palavras para que soassem como uma ameaça contra o templo literal. Caifás levantou-se e disse: Você não tem nada a responder. Que testemunho estes homens têm contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Ele estava cumprindo Isaías 53:7. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante de seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, dize-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Este foi o momento. Esta foi a questão que mudou tudo. Jesus respondeu: Tu o disseste, mas eu vos digo que, de agora em diante,
vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele afirmava ser o Messias, afirmava ser divino. Aplicava a si mesmo a profecia de Daniel 7 sobre o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Declarava que seria exaltado à destra de Deus e retornaria em glória. Caifás rasgou suas vestes e declarou: ele proferiu uma blasfêmia. Que outras testemunhas precisamos? Vocês já ouviram a blasfêmia dele. Qual é o julgamento de vocês? Eles responderam: ele merece a morte. Então cuspiram em seu rosto e o esbofetearam. Outros o esbofetearam, dizendo: profetiza para nós, ó Cristo, quem foi que te bateu? Vendaram-lhe os olhos e o espancaram, zombando dele. Os líderes religiosos de Israel estavam abusando do Messias que diziam estar esperando. Enquanto isso acontecia lá dentro, Pedro estava no pátio abaixo. Ele os havia seguido à distância depois de fugir do Getsêmani. Queria ver o que aconteceria com Jesus, mas permaneceu do lado de fora, tentando não ser notado entre os servos e guardas, que se aqueciam junto ao fogo. Uma criada o viu e o observou atentamente. Ela disse: este homem também estava com ele. Pedro negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois alguém o viu e disse: você também é um deles. Pedro respondeu: cara, eu não sou. Passou-se cerca de 1 hora. Outra pessoa insistiu: certamente este homem também estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. O Senhor se virou e olhou para Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, de como ele lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Pedro saiu e chorou amargamente. Ele havia cumprido cada palavra de sua promessa com sinceridade. Ele realmente pretendia morrer com Jesus. Mas, quando chegou a hora, o medo se sobrepôs à fidelidade. Ele havia negado seu Senhor 3 vezes. A vergonha e a culpa devem ter sido insuportáveis. Ao amanhecer da sexta-feira, o conselho reuniu-se oficialmente. Precisavam de uma decisão formal à luz do dia para que o processo fosse legal. Perguntaram novamente a Jesus: se tu és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis, e se eu vos perguntar, não respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês mesmos dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade temos de mais testemunho? Nós mesmos o ouvimos da boca dele. Eles tinham chegado a um veredicto. Jesus havia afirmado ser o Filho de Deus. Na visão deles, isso era uma blasfêmia passível de pena de morte. Mas havia um problema. A Judéia estava sob ocupação romana. O conselho judaico não podia executar ninguém sem a aprovação romana. Eles teriam que levar Jesus a Pilatos, o governador romano. Quando Judas viu que Jesus havia sido condenado, arrependeu-se profundamente. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? A questão é sua. Judas atirou as moedas de prata no templo, saiu e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes recolheram as moedas e disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, pois são dinheiro de sangue. Usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro como cemitério para estrangeiros. Mateus observa que isso cumpriu a profecia de Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, preço daquele por quem alguns dos filhos de Israel haviam estipulado preço, e as deram pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. O traidor estava morto, mas o traído ainda vivia, embora não por muito tempo. Sexta-feira de manhã, diante de Pilatos e Herodes. Eles conduziram Jesus da casa de Caifás até a sede do governador. Era de manhã cedo.
os líderes judeus não entrariam na sede, pois entrar em um prédio gentil os tornaria cerimonialmente impuros para a Páscoa. A ironia era gritante. Eles se preocupavam com a pureza ritual enquanto assassinavam o Filho de Deus. Pôncio Pilatos aproximou-se deles e perguntou: "Que acusação vocês trazem contra este homem?" Eles responderam: "Se este homem não estivesse praticando o mal, não o teríamos entregado a você." Pilatos disse: "Levem-no vocês mesmos e julguem-no segundo a lei de vocês." Os judeus responderam: "Não nos é lícito matar ninguém." Eles precisavam da autoridade romana para executar Jesus. João observa que isso se dava para cumprir o que Jesus havia dito sobre o tipo de morte que iria sofrer. A crucificação era um método romano. Se os judeus o tivessem executado, teria sido por apedrejamento, mas a profecia declarava que o Messias seria transpassado, que suas mãos e pés seriam feridos. A crucificação, e não o apedrejamento, cumpriria essas profecias. Começaram a acusá-lo. "Encontramos este homem enganando nossa nação e nos proibindo de pagar tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, um rei." Essas eram mentiras. Jesus nunca proibiu o pagamento de impostos a César. Na verdade, ele disse para dar a César o que era de César. Mas os líderes judeus sabiam que acusações religiosas não importariam para Pilatos. Eles precisavam de acusações políticas. Então, acusaram Jesus de rebelião contra Roma. Pilatos voltou para dentro e chamou Jesus. Perguntou-lhe: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Você diz isso por si mesmo, ou outros disseram isso a você a meu respeito?" Pilatos respondeu: "Acaso sou judeu? Seu próprio povo e os principais sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo." Pilatos perguntou: "Então você é rei?" Jesus respondeu: "Você diz que eu sou rei. Para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Pilatos perguntou: "O que é a verdade?" Era uma pergunta cínica de um homem que havia passado anos na política e no poder. Ele não esperou por uma resposta, mas voltou para fora, para os líderes judeus, e anunciou: "Não encontro nele culpa alguma." Os principais sacerdotes e anciãos ficaram indignados. Eles insistiram: "Ele incita o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia até este lugar." Quando Pilatos ouviu falar da Galiléia, perguntou se Jesus era galileu. Ao saber que ele era da jurisdição de Herodes, Pilatos viu uma maneira de evitar tomar uma decisão. Enviou Jesus a Herodes Antipas, que por acaso estava em Jerusalém para essa festa da Páscoa. Herodes ficou contente em ver Jesus. Há muito tempo que desejava conhecê-lo, tinha ouvido falar dele e esperava vê-lo realizar algum sinal. Interrogou Jesus longamente, mas Jesus não respondeu. Os principais sacerdotes e escribas estavam ali, acusando-o veementemente. Herodes e seus soldados trataram Jesus com desprezo e zombaram dele. Vestiram-no com uma túnica elegante e o enviaram de volta a Pilatos. Lucas observa que Herodes e Pilatos se tornaram amigos naquele dia. Antes disso, eram inimigos. A zombaria de Jesus os aproximou. Pilatos convocou os principais sacerdotes, os governantes e o povo. Disse-lhes: "Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava enganando o povo. E depois de interrogá-lo na presença de vocês, eis que não o considerei culpado de nenhuma das acusações que lhe foram imputadas. Nem Herodes o considerou, pois o enviou de volta para nós. Vejam, ele não fez nada que mereça a morte. Portanto, vou puni-lo e soltá-lo." O plano de Pilatos era açoitar Jesus e depois soltá-lo.
O açoite satisfaria o desejo dos líderes judeus de vê-lo punido, mas não o mataria. Parecia um meio-termo, mas a multidão tinha outros planos. Durante a festa, era costume do governador libertar um prisioneiro escolhido pela multidão. Havia um prisioneiro notório, chamado Barrabás, que havia sido preso por insurreição e assassinato. Pilatos perguntou-lhes: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos sabia que haviam libertado Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não tenha nada a ver com esse justo, pois hoje sofri muito por causa dele em um sonho. Até mesmo a esposa pagã de Pilatos reconheceu algo especial em Jesus. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e a matar Jesus. Quando Pilatos perguntou novamente: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: então, o que devo fazer com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifique-o. Pilatos perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles gritaram ainda mais: crucifique-o. A mentalidade da multidão havia tomado conta. As mesmas multidões que haviam recebido Jesus em Jerusalém apenas 5 dias antes, gritando Hosana, agora gritavam crucifica-o. Os líderes religiosos haviam feito bem o seu trabalho, incitando o povo contra Jesus. Sexta-feira, meio da manhã, o açoite e a zombaria. Pilatos, vendo que não estava conseguindo nada e que um tumulto estava começando, pegou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. O povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos libertou Barrabás, o assassino e insurgente. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. A flagelação romana era um castigo horrível. A vítima era despida e amarrada a um poste. Os soldados usavam um flagelo, um chicote com várias tiras de couro, cada uma com pedaços de osso e metal incrustados. O chicote rasgava a pele, os músculos e os tecidos. Muitas vítimas morriam apenas com a flagelação. Aquelas que sobreviviam frequentemente ficavam à beira da morte, com as costas dilaceradas e os corpos em estado de choque. Isaías havia profetizado sobre o sofrimento do Messias. Como muitos se admiraram ao vê-lo, sua aparência estava tão desfigurada que não parecia mais humana, e sua forma, tão desprovida da de qualquer outro ser humano. Os açoites cumpriram essa profecia. Jesus foi espancado até que mal parecia humano. Mas a tortura física não foi suficiente para os soldados. Eles trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Vestiram-no com um manto púrpura, zombando de sua pretensão de ser rei. Aproximaram-se dele e disseram: salve, rei dos judeus! E o golpearam com as mãos. Cuspiram nele. Pegaram uma cana e o golpearam na cabeça, cravando os espinhos ainda mais em seu couro cabeludo. Pilatos trouxe Jesus, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, e disse à multidão: eis o homem. Talvez Pilatos pensasse que a visão de Jesus tão brutalmente açoitado satisfaria a sede de sangue da multidão. Mas quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos disse: levem-no vocês mesmos e crucifiquem-no, pois não encontro nele culpa alguma. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais assustado. Voltou para o seu quartel-general e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu. Pilatos disse: você não vai falar comigo? Acaso não sabe que tenho autoridade para soltá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu:
Vocês não teriam nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhes tivesse sido dada do alto. Portanto, aquele que me entregou a vocês tem um pecado maior. Pilatos procurou soltá-lo, mas os judeus gritaram: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei se opõe a César. Essa foi essa ameaça que quebrou a resistência de Pilatos. Ser acusado de não ser amigo de César. Ser denunciado como tolerante à rebelião. Poderia custar a Pilatos seu cargo ou até mesmo sua vida. A sobrevivência política prevaleceu sobre a justiça. Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento de Pedra, em aramaico, Gabatá. Era por volta do meio-dia, aproximadamente a hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritaram: Fora com ele, crucifiquem-no. Pilatos disse: Devo crucificar o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Essa foi a rejeição definitiva. Os líderes religiosos de Israel, que afirmavam servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que aguardavam o Messias prometido pelos profetas, declararam que seu único rei era César, um imperador pagão que se dizia divino. Rejeitaram o Filho de Deus em favor do imperador de Roma. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Sexta-feira à tarde, a crucificação. Os soldados tomaram Jesus. Forçaram-no a carregar a sua própria cruz, ou pelo menos a trave horizontal, que pesava entre 34 e 57 quilos. Na sua condição debilitada, após os açoites e espancamentos, isso era praticamente impossível. Levaram-no para ser crucificado. Uma grande multidão o seguia, incluindo mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois eis que virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caiam sobre nós, e às colinas: Cubram-nos. Porque se fazem isso quando a árvore está verde, o que acontecerá quando estiver seca? Ele estava profetizando a destruição iminente de Jerusalém. Se os romanos fizeram isso com ele, o inocente, o que fariam com a cidade culpada quando chegasse o julgamento? Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Jesus estava fraco demais para carregá-la até o fim. Levaram-no ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Era uma colina fora das muralhas da cidade, provavelmente assim chamada por sua má aparência semelhante a uma caveira. Era ali que Roma executava criminosos, onde cruzes serviam de advertência a qualquer um que ousasse desafiar a autoridade imperial. Ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra, um analgésico suave, mas quando ele o provou, recusou-se a bebê-lo. Ele enfrentaria a morte plenamente consciente, vivenciando cada momento de sofrimento. Eram 9 da manhã quando o crucificaram. A crucificação era o método de execução mais brutal de Roma, concebido para causar o máximo de dor e humilhação pública. A vítima era despida. Pregos eram cravados em seus pulsos e pés. A cruz era erguida e a vítima era deixada pendurada, sufocando lentamente à medida que o peso do seu corpo pressionava seu peito. A morte podia levar horas ou até mesmo dias. Crucificaram 2 ladrões com Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus ficou pendurado entre 2 criminosos, cumprindo a profecia de Isaías de que seria contado entre os transgressores. Pilatos mandou escrever uma inscrição e colocá-la na cruz. Nela se lia: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Em aramaico, latim e grego. Os principais sacerdotes protestaram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse.
Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. A inscrição permaneceu ali. Acima de Jesus moribundo estava a declaração de sua verdadeira identidade, quer as pessoas acreditassem nela ou não. Os soldados que o crucificaram dividiram entre si as suas vestes, lançando sortes. Isto cumpriu o Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. As pessoas que passavam zombavam dele, balançando a cabeça e dizendo: Você que queria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, salve-se a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos zombavam dele, dizendo: Ele salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. É o Rei de Israel, que desça agora da cruz, e creremos nele. Ele confia em Deus, que Deus o livre agora, se assim o deseja, pois disse: Eu sou o Filho de Deus. Eles não entenderam. Ele poderia ter descido da cruz. Ele tinha poder para isso. Mas se ele salvou a si mesmo, não poderia salvar a humanidade. A razão pela qual ele não desceu foi porque os amava, até mesmo aqueles que zombavam dele. Ele estava morrendo em lugar deles, carregando o castigo pelos seus pecados. Até um dos ladrões crucificados com ele se juntou às zombarias. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois estamos recebendo o que merecemos pelos nossos atos. Mas este homem não fez nada de errado. Então acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em seus últimos momentos, Jesus ainda salvava pessoas. Este criminoso que nada podia fazer para merecer a salvação, que não teve tempo para reformar sua vida ou praticar boas obras, foi salvo pela simples fé. Ele reconheceu quem Jesus era, pediu para ser lembrado e recebeu a promessa do paraíso. Junto à cruz estavam Maria, mãe de Jesus, sua irmã, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. João, o discípulo amado, também estava lá. Quando Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Daquele momento em diante, João acolheu Maria em sua casa. Mesmo em sua agonia, Jesus zelava pelo futuro de sua mãe. Ao meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. Não se tratava de um eclipse. A Páscoa judaica ocorria durante a lua cheia, quando eclipses são impossíveis. Era uma escuridão sobrenatural, criada por Deus, um sinal da importância cósmica do que estava acontecendo. A luz do mundo estava se extinguindo e a própria criação mergulhou na escuridão. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava citando o Salmo 22, 1, um salmo messiânico que descrevia detalhadamente o seu sofrimento. Mas ele também estava vivenciando a realidade por trás daquelas palavras. Deus Pai estava se afastando de Deus Filho. Por quê? Porque Jesus estava carregando os pecados do mundo. Ele estava se tornando pecado por nós. O Pai, que não pode olhar para o pecado, estava abandonando o Filho. Essa era a essência do Evangelho. Jesus estava experimentando a separação de Deus para que nós nunca precisássemos passar por isso. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que pudéssemos beber o cálice da salvação. Ele foi abandonado para que pudéssemos ser aceitos. Alguns que estavam ali entenderam errado, pensando que ele estava chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinho azedo, colocou-a na ponta de uma cana e deu-lhe de beber. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado, Jesus disse: Tenho sede. Isso cumpriu outra profecia do Salmo 69, 21. Para matar minha sede, me deram vinho azedo para beber.
Então Jesus disse: está consumado. A palavra grega é tetelestai, que significa pago integralmente. Era um termo usado quando uma dívida era completamente quitada. A obra da redenção estava completa. O preço pelo pecado da humanidade havia sido pago integralmente. O caminho para Deus estava agora aberto. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O Filho de Deus estava morto. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se em duas, de cima a baixo. Essa cortina separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava. Somente o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O rasgar dessa cortina de cima a baixo, um ato que somente Deus podia realizar, simbolizava que o caminho para Deus estava agora aberto. Não havia mais barreiras, não havia mais separação. Através da morte de Jesus, todos podiam chegar diretamente a Deus. A terra tremeu. Rochas se partiram. Túmulos foram abertos. E muitos corpos de santos que haviam adormecido ressuscitaram. Depois da ressurreição de Jesus, eles saíram dos túmulos, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que estavam com ele, vigiando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu, ficaram maravilhados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até mesmo este soldado romano pagão reconheceu o que os líderes religiosos se recusavam a ver. Muitas mulheres estavam ali, observando à distância. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia, servindo-o. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Os discípulos homens haviam fugido, mas essas mulheres permaneceram fiéis até o fim. Como era o dia da preparação e o sábado estava para começar, os judeus pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos crucificados e as retirassem. Quebrar as pernas aceleraria a morte, impedindo a vítima de se levantar para respirar. Os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 ladrões. Mas, quando chegaram a Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. João, que presenciou isso, confirmou que era verdade. As pernas intactas cumpriram Êxodo 12:46 sobre o Cordeiro Pascal. Não quebrarás nenhum dos seus ossos. A perfuração cumpriu Zacarias 12:10. Olharão para mim, para aquele a quem traspassaram. Sexta-feira à noite, o enterro. Ao cair da tarde, um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus, foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era membro do Sinédrio, um homem bom e justo que não havia concordado com a decisão e a ação deles. Ele estava esperando o reino de Deus. Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus já estava morto. Chamou o centurião e perguntou se Jesus já havia falecido. Ao saber que sim, confiou o corpo a José. Nicodemos, aquele que fora ter com Jesus à noite, no início do seu ministério, também veio. Trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de 34 quilos. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, segundo o costume judaico de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado. José havia escavado esse túmulo na rocha. Como era o dia da preparação e o túmulo estava perto, ali depositaram Jesus. Eles rolaram uma grande pedra até a entrada do túmulo e saíram. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele foi sepultado. No dia seguinte, sábado, os principais sacerdotes e fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de como aquele impostor disse, enquanto ainda vivia: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto,
ordene que o túmulo seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que os discípulos dele não venham, roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Assim, a última fraude será pior do que a primeira. Pilatos disse-lhes: vocês têm uma guarda de soldados. Vão e façam o melhor que puderem para garantir a segurança do túmulo. Eles foram e reforçaram a segurança do túmulo, selando a pedra e colocando guardas. Jesus estava morto, sepultado, protegido. Seus seguidores estavam dispersos, escondendo-se com medo. Seus inimigos pensavam que tinham vencido. A grande ameaça havia sido eliminada. O movimento iria morrer. Tudo voltaria ao normal. Eles não poderiam estar mais enganados. A maior vitória da história estava prestes a acontecer. Sexta-feira não era o fim. O domingo estava chegando. Domingo de manhã, a ressurreição. O sábado passou lentamente. Os discípulos se esconderam atrás de portas trancadas, com medo de que as autoridades viessem buscá-los em seguida. As mulheres que haviam seguido Jesus descansaram conforme o mandamento, aguardando o fim do sábado, para que pudessem ungir o seu corpo adequadamente. Na manhã de domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias e foram ao túmulo. Elas diziam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra grande, pesada demais para elas moverem. Ao amanhecer, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram e ficaram como mortos de medo. Quando as mulheres chegaram, encontraram a pedra já removida. O túmulo estava aberto. Elas entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexas com isso, eis que 2 homens com vestes resplandecentes apareceram ao lado delas. As mulheres ficaram com medo e inclinaram o rosto para o chão. Os anjos lhes disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos de pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. As mulheres se lembraram das suas palavras. Os anjos continuaram: vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dos mortos. Ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. As mulheres saíram depressa do túmulo, com medo e grande alegria. Correram para contar aos discípulos. Mas Maria Madalena foi até Simão Pedro e João e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João correram para o túmulo. João, por ser mais novo, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se para olhar dentro, viu os lençóis de linho ali, mas não entrou. Pedro veio atrás dele e entrou no túmulo. Viu os lençóis de linho ali e o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, não junto com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então João também entrou. Ele viu e creu, pois eles ainda não haviam entendido a Escritura, que dizia respeito à ressurreição dos mortos. Voltaram para suas casas, maravilhados com o que havia acontecido. Maria Madalena estava chorando do lado de fora do túmulo. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia estado. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe disseram: mulher, por que você está chorando? Ela disse: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, virou-se e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus disse a ela: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Supondo que ele fosse o jardineiro, ela disse: Senhor,
Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o deixou, e eu o levarei. Jesus disse a ela: Maria. Ela se virou e disse a ele em aramaico: Raboni, que significa mestre. Ela reconheceu sua voz. Seu Senhor estava vivo. Jesus disse a ela: Não me segure, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e diga-lhes: Estou subindo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou-lhes o que ele lhe havia dito essas coisas. Entretanto, as outras mulheres também iam contar aos discípulos. Jesus encontrou-as e disse: Saudações. Elas aproximaram-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Jesus disse-lhes: Não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que vão para a Galileia, e lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam fora, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sacerdotes se reuniram com os anciãos e bolaram um plano. Deram uma quantia suficiente de dinheiro aos soldados e disseram: Digam às pessoas, seus discípulos vieram à noite e o roubaram enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o satisfaremos e livraremos vocês de problemas. Os soldados aceitaram o dinheiro e fizeram o que lhes foi ordenado. Essa história se espalhou entre os judeus e ainda era contada quando Mateus escreveu seu evangelho, décadas depois. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam sobre tudo que Jeru e do que havia acontecido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e caminhou com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Que conversa é essa que vocês estão tendo enquanto caminham? Eles pararam com semblante triste. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Ele disse: Que coisas? Disseram: Contudo, a respeito de Jesus de Nazaré, homem que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os nossos principais sacerdotes e governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o que iria redimir Israel. Além disso, já se passaram 3 dias desde que essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Foram ao túmulo bem cedo, e não encontrando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao túmulo e o encontraram exatamente como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Jesus disse-lhes: Ó insensatos e lentos para crerem tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, ele interpretou para eles, em todas as Escrituras, as coisas concernentes a si mesmo. Mostrou-lhes como todo o Antigo Testamento apontava para ele, como a lei e os profetas haviam predito o sofrimento e a ressurreição do Messias. Ao se aproximarem da aldeia, Jesus fez como se fosse continuar andando, mas eles insistiram com ele: Fica conosco, pois já é tarde e o dia está quase terminando. Então ele entrou para ficar com eles. Estando à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-lhe. Os olhos deles se abriram e o reconheceram. Então ele desapareceu da vista deles. Disseram um ao outro: Não estavam ardendo os nossos corações quando ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali, encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada
e como ele se tornou conhecido para eles ao partir o pão. Enquanto conversavam sobre essas coisas, o próprio Jesus se colocou no meio deles e disse: "Paz seja convosco." Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Jesus lhes disse: "Por que vocês estão perturbados e por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho." Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles, ainda incrédulos de tanta alegria, ficaram maravilhados. Ele lhes perguntou: "Vocês têm aqui algo para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu diante deles. Ele estava provando que não era um fantasma ou espírito. Ele tinha um corpo físico, ressuscitado. Podia ser tocado. Podia comer. Estava verdadeiramente vivo. A semana que mudou tudo. 8 dias. De domingo a domingo, do triunfo à tragédia e de volta ao triunfo. Dos hosanas à crucificação e à ressurreição. Naqueles 8 dias, o curso da história da humanidade mudou para sempre. Deus se fez homem. O Criador entrou em sua criação. O imortal morreu. O inocente carregou a culpa do culpado. Justiça e misericórdia se encontraram na cruz. A morte foi vencida. O túmulo foi esvaziado. A salvação foi alcançada. Os discípulos, que haviam fugido com medo na sexta-feira, logo proclamariam essa mensagem com ousadia. Seriam açoitados, presos e martirizados por seu testemunho. Jamais se retratariam. Por quê? Porque sabiam o que tinham visto. Jesus estava vivo. A morte havia sido vencida. O Evangelho era verdadeiro. Os últimos dias de Jesus não foram o fim, mas o começo. A cruz não foi a derrota, mas a vitória. O túmulo não foi uma sepultura, mas uma porta para a vida eterna. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá." Isto é o que realmente aconteceu nos últimos dias de Jesus. Não é um mito. Não é uma lenda. Não é um símbolo. Mas é história. Eventos reais. Sofrimento real. Morte real. E ressurreição real. A questão não é o que aconteceu. Os evangelistas registraram tudo claramente. A questão é o que faremos com o que aconteceu. Cremos? Confiamos naquele que morreu por nós e ressuscitou? Seguimos aquele que venceu a morte? Essa é a pergunta que esses 8 dias colocam a cada pessoa que ouve a história. E é a pergunta mais importante que alguém jamais enfrentará.